Fala galera, beleza? Professor André que está falando. Vamos iniciar a nossa revisão geral de história. Vamos falar sobre os conteúdos que vão ser abordados aí na nossa prova, que fala sobre a Idade Antiga do Oriente. Sou o professor André Rodrigues e vamos iniciar a nossa revisão para a prova de história. Bom, para a gente iniciar sempre a nossa revisão, a gente tem que falar sobre fontes históricas. As fontes históricas são importantíssimas para que a gente possa entender as diversas sociedades que viviam na antiguidade. Entre algumas fontes que a gente teve contato e a gente aprendeu, falou na sala de aula, apresentou a vocês, nós temos as fontes arqueológicas, né? São fontes, são encontradas através de escavações, são objetos, são fósseis, né? E a gente conversou sobre isso, a gente explicou quais são essas fontes históricas, esses vestígios que o homem deixou, né, ao longo da história. E de que forma o historiador utiliza para criar, para produzir, para escrever a história. Além disso, também a gente comentou em sala de aula, que existem também as fontes que são fontes imagéticas, que são aquelas que são reproduzidas através de imagens, como no caso as fotografias, os quadros, as pinturas. E nós temos também as fontes escritas, né, que são documentos, são testamentos, são registros de batismo, de casamento. Nós temos também as legislações, no caso, a nossa Constituição, a última, que foi assinada em 5 de outubro de 1988, é considerada uma fonte histórica. E, no caso aí, vocês sabem que não é o primeiro registro, não é a primeira experiência em que um documento ele acaba juntando várias leis, né? Um conjunto de leis. Não é o caso, nossa Constituição não é o primeiro caso. Nós temos, inclusive, o Código de Hammurabi, que foi escrito pelos babilônicos há 1772 anos antes de Cristo, e aí vocês sabem que esse código ele é um dos primeiros a ser conhecido como código, como conjunto de leis escritas. E é através dessas fontes que a gente conhece as sociedades anteriores no nosso passado, e a gente estuda a história justamente para a gente compreender de que forma essas características, essas heranças, elas chegam até nós. A família na sociedade da Mesopotâmia, quer dizer terra entre rios, vocês sabem que a minha prova não cai desse jeito, você não vai decorar o que quer dizer Mesopotâmia, nem o ano em que o Código Hammurabi foi criado. Você vai analisar, compreender, refletir de que forma esse documento ele pode trazer uma reflexão para a nossa sociedade no presente. Então, a família ela representava o cerne da estrutura social do Império Babilônico. E o Código de Hammurabi ele determinava as normas dessa unidade. É por isso que a gente conhece a sociedade, né, de que forma ela se estabelecia há muitos anos atrás. Porque a gente sabe onde estão presentes as regras, as normas, né, o que estava previsto nesse código, nesse conjunto de leis. Inclusive, entre os conjuntos de leis que a gente tem nesse Código de Hammurabi, nós temos a Lei de Talião, a ideia de que alguém pode ser punido da mesma forma que ele cometeu um crime. Se ele matou, ele vai ser morto, olho por olho, dente por dente, né? Ele vai pagar na mesma moeda. Essa ideia aí é uma ideia que é pregada em uma das leis que está no Código de Hammurabi. Bom, mas vocês sabem que para a gente entender isso, a gente precisa, na sala de aula, fazer uma reflexão, fazer uma análise sobre o documento. A gente fez isso e agora nós estamos revisando. Não esqueçam, a sociedade da Mesopotâmia, inclusive entre os povos que viveram na Mesopotâmia, nós temos os babilônicos, nós temos os sumérios, nós temos os assírios, e entre essas sociedades que eu acabei de citar, nós temos o Império Babilônico, e um dos reis, né, um dos imperadores do Império Babilônico foi o Hammurabi, que criou o Código de Hammurabi. E esse Código de Hammurabi, como vocês podem perceber, no próximo slide eu vou demonstrar, ele foi escrito com a primeira forma de escrita encontrada pelos sumérios, a escrita cuneiforme. Então, nós já podemos entender que essa escrita ela era importante desde os primórdios, desse momento aí que a gente chama de berço da civilização na Mesopotâmia. Nós temos um exemplo de como a sociedade se organizava.
Como as famílias, quais eram as normas, o que normatizava, o que regulava as famílias, quais eram os direitos e deveres de cada cidadão, existia um código que falava sobre isso, o Código de Hammurabi, e é por isso que a gente conhece as sociedades. O Código de Hammurabi, ele é uma fonte histórica, um documento, um vestígio escrito sobre as sociedades que viviam na Mesopotâmia. Mas entre as sociedades que viviam na Mesopotâmia, nós não temos apenas os babilônicos, nós temos os sumérios, que além dos babilônicos e também dos amoritas, além dos amoritas, que são os povos que formavam a Babilônia, e também os assírios, eles são politeístas, ou seja, eles acreditam em vários deuses. Bom, pessoal, os assírios também são importantes, são importantíssimos. Eu falei na sala de aula hoje, no primeiro ano A e primeiro ano B, inclusive, que os assírios eles têm uma cultura militar muito fortalecida. Isso faz com que os assírios eles possam conquistar outros povos, mas o que é interessante para a gente é saber que a cultura ela vai ser continuada. A cultura que passa dos assírios, eles vão levar a escrita, vão levar a cultura militar para outros povos. Por exemplo, os sumérios eles são importantes aí para a gente compreender que eles promoveram a primeira forma de escrita. Mas são os fenícios, né, que vivem também durante esse mesmo período na idade antiga do Oriente, que vão organizar essa escrita, que vão criar os primeiros alfabetos. E depois os fenícios vão ser conquistados também pelos gregos, e os gregos vão transformar esse alfabeto em outras linguagens, vão representar essas linguagens através do teatro, vão criar aspectos democráticos, né? A democracia nasce em Atenas, na Grécia também, e também a política, a filosofia, entre outros elementos que chegam até nós através dessa herança aí cultural grega. Então percebam que a gente tem que entender essa Idade Antiga também como uma referência, algo que vai acabar e todas essas transformações, esse processo que eu tenho explicado, vão fazer com que essas culturas da antiguidade cheguem até nós. Então é importante a gente entender também a questão de conquista de um povo em relação ao outro, por conta desse processo, que vai manter algumas culturas, algumas linguagens, algumas formas de escrita e outras vão se perder. Bom, pessoal, aí eu deixei, né, o Código de Hammurabi nesse slide. Você pode perceber aí esse registro, essa é uma escrita cuneiforme, né, e essa escrita cuneiforme ela foi utilizada na produção do Código de Hammurabi, para escrever esse código aí em 1772 a.C., como eu já havia dito. Pessoal, além dos mesopotâmicos e as sociedades que eu acabei de relatar, que são os babilônicos, os sumérios, assírios, amoritas, todos esses povos aí que viviam na região entre os rios Tigre e Eufrates não são menos importantes do que também as que viviam na região que hoje é o Egito. O Antigo Egito ele é importante porque também é uma sociedade hidráulica, ou seja, que vai utilizar a água não só para a sua própria sobrevivência, através dos diques eles vão armazenar essa água, através dos canais eles vão levar água para territórios mais distantes desses rios. Não só dessa forma, eles vão também utilizar, através de técnicas de irrigação, por exemplo, vão utilizar essa água dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e do rio Nilo, no caso do Egito, para a produção agrícola, ou seja, a expansão da produção agrícola é uma das características mais importantes dessas sociedades, que são chamadas de sociedades hidráulicas. Hidro quer dizer água, né? Ou seja, que utilizam a água para a sua própria subsistência, para a sua sobrevivência e para a manutenção também da sua economia. O mar Mediterrâneo também ele vai ser muito importante, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o mar Mediterrâneo quando a gente falar sobre os fenícios. Então, os egípcios eles acreditavam em vida após a morte. E eles concebem uma explicação para a morte que é bastante diferente das culturas contemporâneas. E quando eu falo sobre contemporaneidade, eu falo sobre a ideia dessas culturas que nós conhecemos hoje, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É muito difícil você observar em alguma sociedade hoje que eles promovem uma mumificação, né? Você já viu alguém mumificando alguém hoje em dia? Muito difícil, né? Então, essa ideia de mumificar, de criar uma estrutura para manter o corpo intacto, mas é claro que isso não acontecia com todas as pessoas do Egito, né? Eram principalmente os faraós, os altos funcionários, que eram chamados de
escribas eram chamados também de sacerdote, entre as pessoas que são mais importantes, ou seja, não que seja mais importante, mas para eles eram mais importantes, eram as pessoas que faziam parte das elites dessa sociedade egípcia. Mas o que acontecia? Eles eram mumificados, eles eram colocados em pirâmides, e essas pirâmides eram protegidas por esfinges. A gente vai já falar sobre esse processo aí. Então você sabe que hoje em dia é muito difícil você ver uma sociedade que ela religiosamente ela prega determinadas ações, né, costumes, tradições. Então os egípcios aí, eles acreditavam em vida após a morte. É claro que nós temos religiosidade, nós temos expressões religiosas que acreditam nisso, como no caso do espiritismo, né? Aqui na sociedade que a gente vive, você com certeza conhece alguém, mas não que eles mumifiquem alguém. Por isso que a gente acredita aí, e alguns historiadores, alguns egiptólogos já têm abordado essa ideia de que os egípcios eles acreditavam em vida após a morte. Só que eles utilizavam elementos ali que eram estranhos, né? Diferentes, na verdade, dos nossos em relação a essa crença. Aí falando um pouco sobre os hebreus, galera. Os hebreus, eles viviam também nesse mesmo período aí, na Idade Antiga do Oriente, que a gente chama, né? E as artes deles, as artes que eles pregavam, as artes que eles praticavam, elas foram muito influenciadas pelo seu monoteísmo. Eu falei agora há pouco que todas as sociedades mesopotâmicas, essas sociedades que viviam entre o Tigre e o Eufrates, os egípcios também, eles são politeístas. Ou seja, os hebreus eles são um pouco diferentes aí, né? Os hebreus eles são monoteístas. E é com os hebreus que surge aquela ideia de dualidade, né? Um dualismo religioso como culto, como divindade. Por exemplo, essa ideia que a gente tem hoje de Deus, né? Um ser divino e que é soberano, que é superior, que produz a ideia de que um bem ele deve ser feito para todos. E existe um outro, ao contrário, o oposto, né, que faz o mal, que prega o mal, que no caso é o capeta, né, o diabo. Essa ideia aí, ela vem da onde? Dos hebreus. Né? A primeira sociedade que, ela não é a primeira monoteísta, mas é a que traz para a cultura oriental, junto com os persas, aí, né, essa ideia de que existe um ser divino para o bem e outro para o mal. E eles entram em conflito, em guerra, né? Em constante luta. Então, quer dizer, essa ideia aí ela é inicial aí com os hebreus. Então, nas artes, esse monoteísmo hebraico aí, ele vai influenciar realizações culturais dos hebreus. Por exemplo, a gente deve destacar a arquitetura, a arte, né, como arquitetura dentro das edificações, especialmente uma construção que a gente chama de Templo de Jerusalém. Jerusalém é uma terra santa não só para os cristãos. Vocês sabem que os hebreus aí são os elementos, são as sociedades formadoras, né, que vão constituir, inclusive Hebreus está na Bíblia, é um livro, né, bíblico no Antigo Testamento, e que ele fala um pouco sobre esses grupos que viviam antes de Cristo, na Antiguidade. Então, o que acontecia? Esses povos aí, eles vão acabar se difundindo, eles vão acabar se espalhando e vão pregar, vão acabar sendo os precursores aí do cristianismo. Mas nós temos também, além de Jerusalém, não é uma terra santa só para os cristãos, como eu havia falado, também para os muçulmanos e também para os judeus. Então, até hoje, no Oriente Médio, nós temos uma guerra, conflitos, né, bélicos, para que exista um domínio da terra daqueles que da terra em que eles acreditam que ela é sagrada para esses povos. É um conflito que a gente chama, são conflitos religiosos, né? Que querem dominar, que querem ter para si aquele espaço que eles consideram sagrado. Então, o Templo de Jerusalém foi um templo criado, e vocês podem observar que ele tem uma referência muito forte ao monoteísmo hebraico, ou seja, a ideia de que os hebreus eles vão produzir algumas arquitetura baseada não na questão de favorecer ou de cultuar vários deuses, e sim um Deus só. Monoteísmo quer dizer isso, mono, teísmo, Deus. A crença em apenas um Deus. Os hebreus acreditavam nisso. E aí, pessoal, como eu falei para vocês que eu ia voltar para falar nas esfinges, as esfinges eram aí como divindades protetoras desses templos sagrados que são as pirâmides para os egípcios. Então, você não pode esquecer disso, não pode esquecer
dessa ideia aí, inclusive antroposomórfica, né? Ou seja, você pode perceber que essa estrutura, além de ser divina para esses povos aí, para essa sociedade egípcia, eles tinham a forma de homem e também de animal. O leão, ele é representado, inclusive, como um elemento que simboliza a força, a coragem, valentia, né? O poder divino, inclusive, ele é retratado e nós temos no livro, eu até mostrei para vocês no livro, na nossa aula, uma das esfinges, mas na imagem aí você pode observar também uma delas. Além disso, pessoal, eu não coloquei no slide aí, mas vocês não podem esquecer dos fenícios. Os fenícios, eles vão elaborar o primeiro alfabeto. Olha, não esqueçam, os egípcios não, eles vão também construir, né, essa ideia de escrita, os escribas vão ser importantes, os sumérios que vivem lá na Mesopotâmia, é uma das sociedades que viveram na Mesopotâmia, eles vão promover aí o advento da primeira forma escrita, que é a escrita cuneiforme. Inclusive os babilônicos vão usar essa escrita para produzir, para construir, para escrever o seu código de Hammurabi, mas essa escrita ela vai ser reorganizada através dos fenícios. Os fenícios eles vão criar o primeiro alfabeto e eles, inclusive, através do mar Mediterrâneo, vão difundir essa cultura, essa escrita que vai ser propagada durante a Idade Antiga do Oriente. E vocês sabem também, porque eu já falei em sala de aula, essa escrita cuneiforme e esse alfabeto, eles vão ser utilizados primeiramente para a contabilidade, ou seja, vão ser importantes não só como elemento cultural, mas também comercial, porque os produtos vão ser contabilizados a partir desse alfabeto, a partir dessa escrita. Muito obrigado, pessoal, uma ótima prova para vocês e até mais. Valeu, galera!